Boa noite, feliz semana. Que bom estarmos aqui na casa de Deus, né? A descrição da nossa página aí, da mensagem, nós iremos apresentar o verdadeiro dom de línguas. Iremos aqui apresentar apenas um pequeno esboço de um estudo, né? Então fiquem atentos com as informações, com os textos que nós iremos aqui passar a cada um de vocês, para que vocês possam entender a palavra de Deus, certo? E quero já agradecer a todos que estão nos assistindo. Compartilhar também essa live com outras pessoas, amém? Que maravilha! Hoje estarei utilizando aqui a Bíblia Nova Versão Transformadora, e que todos possam sentir também a vontade de pegar a sua Bíblia nesse momento para nós meditarmos em sua palavra. Uma vez que nós já cantamos, já louvamos a Deus, quero convidar você já a fechar os seus olhos. Nós iremos fazer uma oração para falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, agradecendo por Tua maravilhosa bênção e porque nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para aprender mais de Tua palavra. Conceda-nos o Teu Santo Espírito e nos ajude nesse momento a transmitir a Tua palavra, e que a transmissão dessa noite seja com sucesso para a Tua glória. Alcance mais e mais pessoas em nome de Jesus. Amém. Muito bom, então vamos começar abrindo a palavra de Deus. Nosso tempo, vamos começar depois nós cantamos o último hino. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, amém? Estamos aqui fazendo um sermão em conjunto, né? Com o nosso diretor, e aí já deu uns centavos aí de ajuda também ao nosso sermão dessa noite. E quero convidar você a abrir ao livro de Coríntios, né? Primeira carta de Coríntios, fica logo depois de Romanos. Terminou os 4 evangelhos, você vai para o livro ali de Romanos, Atos, né? Romanos e depois 1 Coríntios, capítulo 14. Antes eu quero fazer uma introdução. A cidade de Corinto, que é a mensagem que Paulo manda 2 vezes, né? É claro que existem outras cartas, mas apenas 2 foram colocadas na palavra de Deus. E em especial a carta número 1, que nós vamos ler hoje. Ok? Vamos abrir então a carta de 1 Coríntios. Veja que interessante. A carta de 1 Coríntios, ela foi escrita, né, para a igreja que habitava ali, que residia nessa cidade. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Você pode observar isso através da história, dos escritos também. A cidade era portuária. Por conseguinte, então, a igreja que estava ali era uma igreja que recebia irmãos de várias localidades e, é lógico, de vários países que falavam línguas diferentes. E aí o tema de hoje vai falando sobre o verdadeiro dom de línguas. Para começar, você tem que entender como que é a palavra no original, porque a Bíblia não foi escrita no português. A Bíblia não foi escrita no português, ela foi escrita no hebraico e no grego e também no aramaico. Então, uma vez que a Bíblia não foi escrita no meu idioma, eu tenho que entender que a palavra que está aqui presente na Bíblia, ela tem um significado oriental. Ela tem um significado não para o português, mas um significado totalmente especial para a quem foi direcionada a carta, que é para os coríntios, escrito ali em grego, certo? E uma vez que a igreja lá recebia membros de vários países, então existia ali o quê? Vários tipos de pessoas que falavam idiomas, dialetos diferentes. A palavra no original, para que você comece a entender, é glosso, e muitos usam glossolalia, né? A palavra glosso no grego significa idioma, uma língua, ok? Algo entendível, algo que as pessoas possam conseguir entender. Um idioma inteligente, onde alguém entende o que se fala, tá certo?
E quando nós vamos agora continuar o nosso estudo, né? Você que abriu aí a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 2. Parece um texto bem contraditório, mas a palavra de Deus diz assim, eu estou lendo aqui nova versão transformadora. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Eu quero pegar aqui uma versão com o diretor, a versão Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a LXX, é a versão dos 70. Certa feita, o grande, né, Alexandre, ele pediu para que 70 judeus ali fizessem, eruditos, né, lógico, fizessem uma tradução da Bíblia para o grego. Então, olha que interessante, no Novo Testamento, lógico. Levando em consideração aqui o que a Septuaginta traz para nós, desse versículo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, como deveria ser a tradução? Claro que houve um equívoco, né? Nós precisamos aqui ver como que ficaria a versão original. Diz assim: pois quem fala em língua, ou seja, porque você viu que é um dom de Deus, falar em língua é um dom de Deus, deve falar apenas dos mistérios de Deus ao entendimento dos homens, isto é, pelo Espírito. Veja que interessante, através da orientação, da inspiração do Santo Espírito, a pessoa vai falar algo que alguém vai entender. Não são sílabas e sons sem sentido, apenas, desculpe a expressão, bater de línguas. Então, que interessante, uma vez que você já sabe que eu disse que a palavra no grego línguas, que significa idiomas, no original é glosso, tá? Qualquer dicionário de grego você vai ter essa tradução. Diz aqui, então, essa língua é uma língua entendível, será que eu posso usar essa palavra? Alguém entende, alguém fala esse idioma. A palavra línguas aqui é idioma, não é nada a ver com algo de mistério e tal. Tudo tem a ver com algo que alguém entende, um idioma que alguém entende, ok? Para continuarmos nosso estudo, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Levando em consideração o livro de Atos, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Atos, eu quero só fazer aqui, parafrasear o que Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Jesus ele fala para os discípulos o seguinte, preste bem atenção. Quem eram os discípulos? Eram pessoas simples, muitos deles eram pescadores, fazedores tinham suas atividades, eram humildes, mínimo de escolaridade, quase nada, mas foram chamados por Deus, foram chamados por Jesus, certo? Atos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo, primeiramente, que você abriu em Atos, né? Capítulo 2, você volte, deixe marcadinho aí. Abriu em Atos, capítulo 2, é para você deixar marcado. Agora vamos para o livro de Marcos. Esses são os dois textos que nós vamos ler aqui, capítulo 16, versículo 17, tá bom? Vamos lá. Certo dia Jesus ali estava subindo, né, às alturas das nuvens. Ele estava ali para ser assunto ao céu, encontro com o Pai. Depois, após passar 40 dias como discípulos aqui na terra, então Jesus ele é assunto ao céu. E ele diz: olha, vocês vão, façam discípulos de todas as nações. Veja bem, não tinha o que aqui? Capacidade para eles falar em outras línguas até aqui, em idiomas diferentes. Quando Jesus fala assim, vocês vão fazer discípulo de todos, nações aqui no termo bíblico é países, em todos os lugares. Já imaginou que tipo de problema criou-se na mente dos discípulos? Eles imaginaram, como é que nós falamos apenas aqui o grego
e o hebraico, vamos aprender a falar um idioma totalmente diferente do nosso. Já parou para pensar na grande confusão e dificuldade que eles tiveram no início? Jesus falou: vocês vão. Marcos, que é um livro paralelo aí, né? São os evangelhos sinóticos, né? Que são livros aí paralelos. A mesma passagem eu vou ler com vocês aqui, Marcos 16, 17. Olha o que Marcos escreve a respeito do mesmo assunto. Ele vai falando aqui: quem crer for batizado, no verso 16 será salvo, quem porém não crer será condenado. E no verso 17 fala assim: esses sinais seguirão aqueles que fazer o quê? Olha lá, Marcos 16, 17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Crerem aonde? Nele, Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Vamos voltar ao original, amigos. Nós temos que fazer uma exegese do texto. Você precisa voltar para o original para que você possa compreender o que ele queria dizer lá no passado, porque o livro de Marcos não foi escrito para nós. Ele foi apenas, Marcos colocou os relatos ali na versão dele, correto? E uma vez que ele escreveu naquela época para um determinado povo, essa mensagem não foi escrita para lá. Ela ecoa até os nossos dias, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é única e ela é lâmpada, ela vai brilhando cada vez mais, né? Veja que interessante. O verso 17 fala que eles falarão novas línguas. Preste atenção nessa palavra novas línguas. Lembra que línguas no grego é o quê? Glosso. Então seria kainos glosso, ou glosson. No grego, kainos. O que é a palavra kainos? No grego significa novo ou novas. Em outras versões bíblicas vão aparecer novos idiomas ou novas línguas, como apareceu aqui. A palavra novas aqui, kainos, existem duas palavras no grego que representam ou que significam novo. Primeiramente, kainos, e a segunda, neos. Agora, qual é a diferença das duas palavras? A palavra kainos é um novo que já existe. Vamos supor, nós estamos transmitindo aqui com um celular e eu vendo esse celular para alguém. Ele não possui nenhum tipo de celular, e esse é o primeiro celular dessa pessoa. Para ele vai ser o que? Novo. Mas para mim ele vai ser o que? Velho, porque ele já existe. Então é um novo que já existe. A palavra apresentada aqui, kainos, no grego, é um novo que já. Vocês vão falar novas línguas que já existem. Um novo que já existe. Prestou atenção como é interessante? Então, para que a gente possa compreender a palavra de Deus, eu estava lendo o livro Evangelhos de Jeremias, ele diz assim: no futuro, muitas pessoas utilizarão a Bíblia, lerão de qualquer jeito, meias, no capítulo 10 do livro de Evangelhos de Jeremias. Olha que interessante. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e ler ali da forma como eu quiser e interpretar da maneira que eu quiser. Não é assim, porque a Bíblia, a palavra não é minha, não é a palavra do Jones, não é a palavra do diretor Jeanos, a palavra é a de Deus. Amém? A palavra é a palavra de Deus. Então se a palavra é de Deus, eu não posso interpretar ela da minha maneira. Eu tenho que interpretar como diz o texto aqui, movido pelo Espírito Santo. Amém? Então, meu amigo, se você está me acompanhando aí nesse momento, preste atenção. Nós não podemos estudar a Bíblia e interpretá-la do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Por quê? Porque Deus é o autor. Entende agora? Deus é o autor da palavra, certo? Muito bom. Então você já compreendeu aqui que existem duas palavras do grego para novo. E eu já falei que a palavra línguas no grego é glosso, né? Neos e kainos. A palavra kainos significa um novo que já existe. Então falarão novo que já existe, línguas que já, ou idiomas que já existiram ou existiam na época. E a palavra neos é um novo inédito, um novo que ainda não foi inventado, algo que ainda não foi criado. Isso, quando é criado, então é o que? Novo, que nunca existiu. Tá certo? Vamos continuar então o nosso contexto aqui. No livro
livro de Joel, no capítulo 2, o próprio Deus fala ali, inspirando ali, claro, pelo Espírito Santo, o profeta Joel, ele diz: olha, vocês vão falar no futuro, né? Virão pessoas e falarão novas línguas, falarão, movidos pelo Espírito Santo, os velhos. E aí ele fala: jovens terão o quê? Serão movidos pelo Espírito Santo, sonharão, terão visões, profetizarão e a mensagem será pregada. Mas abrindo agora o livro de Atos, que você deixou marcado aí, como eu disse para você, certo? Amém? Livro de Atos, no capítulo 2. A igreja, após a morte de Jesus, né? No capítulo 1. Abriram a Bíblia no capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2. Uma festa que acontecia 50 depois da Páscoa, chamada festa de Pentecostes. E essa festa é uma festa muito importante, né, para o povo judeu. E aqui a igreja, os cristãos, os primeiros cristãos, a igreja que saiu ali das mãos de Jesus, estavam reunidos no cenáculo, passaram ali momentos muito bons de oração, buscando o Espírito Santo. Jesus falou para eles: olha, vocês não devem sair de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, do poder do Espírito Santo. Amém? Então eles ficaram em Jerusalém. E no momento, na festa de Pentecostes, capítulo 2, diz: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo. Pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, glória a Deus, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Naquela época, devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, no verso 6 eu estou lendo, vieram correndo e ficaram o quê? Estônicos, na versão de vocês, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E como disse um pastor aqui não é dom do ouvido, é dom da língua, é o dom de falar em novas línguas, não é isso, diretor? Dom de novas línguas. Eles entendiam na língua deles, porque os discípulos estavam falando novas línguas. Lembra lá de Marcos 16, 17? Aqui está o cumprimento de Marcos 16, 17. E eles falarão novas línguas. Então aqui está provado que os discípulos eram cheios do Espírito Santo e realmente acreditavam em Jesus. E aí o verso 7 em diante vai dizendo para eles, vai dizendo para nós, quem eram essas pessoas. Eram de vários lugares ali ao redor de Jerusalém e falavam idiomas diferentes. Lembra da palavra do grego, glosso? Idiomas diferentes. Então, igreja, amigo que está me assistindo, amiga, na Bíblia o verdadeiro dom de línguas é falar em um idioma não conhecido, um idioma que você ainda não aprendeu a falar. Que idioma é esse? Lembrando que a palavra idioma são o quê? As línguas mães, como o português, o inglês, italiano, o francês, o espanhol, escocês, enfim, vários idiomas. Esse é o verdadeiro dom de línguas, é o verdadeiro dom de línguas no qual nós pregamos e acreditamos. Tá certo? Muito bom. Quando nós lemos o primeiro texto, lembra do primeiro texto que nós lemos hoje? 1 Coríntios 14, 2. Eu falei para vocês que a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Ali vinham pessoas de várias localidades, pessoas de vários países. A língua de cada um deles era específica. E quando estava na igreja, Paulo recomenda a eles: olha, quando tiver várias pessoas querendo pregar o evangelho, querendo partilhar a palavra,
se fala em 3 somente, e tem que ter intérprete. Está entendendo? A palavra línguas ali é glosso, que no original significa idioma. Um idioma falado em um país. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, meu amigo? E minha amiga que está assistindo aqui no Facebook? Vocês estão entendendo aqui também, né? Com certeza. É isso que a palavra de Deus fala a respeito do verdadeiro dom de línguas. Agora, qual é o propósito? Falamos aqui do original no grego, o significado disso, dessas palavras. E agora vamos saber para que serve o dom de línguas. Para que serve o falar em línguas? Será que o Espírito Santo só consegue? Não. Quando você vai para Gálatas capítulo 5, você vê ali frutos do Espírito. Os vários frutos, poderíamos colocar, os vários dons que o Espírito Santo concede. Em Coríntios ele vai dizer que o Espírito Santo é o mesmo. Ele concede uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para presbíteros, outros para bispos. E aí vai seguindo a lista. Quem concede o dom? O próprio livro de Coríntios que nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 4. Então uma questão: falar em línguas. E Paulo diz: o dom de profetizar está acima do dom de línguas. Então, não é só o dom de línguas que Deus quer dar para a igreja. Ele quer dar vários dons. E há uma necessidade para isso. Dons para a igreja quando há necessidade para que esse dom seja utilizado. Por exemplo, se eu estivesse falando agora aqui para um país que não fala português, eu deveria, vamos supor que o espanhol, eu deveria estar falando. Não adiantaria nada falar português, seria difícil de entender. Agora imagine se eu estivesse falando português, pregando para uma igreja nos Estados Unidos, que tem a língua ali inglesa, fala inglês. Eu falando português, eles iriam entender? Não. Percebe como que é o verdadeiro dom de línguas? Idioma, algo falado. Agora, qual é o propósito de falarmos de línguas? Eu preciso nessa noite falar o verdadeiro dom de línguas aqui para a igreja entender? Preciso falar? Não, eu não preciso falar porque vocês estão entendendo o que eu estou falando. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. E o Espírito Santo, quando for enviado, ele guiará a igreja, ele guiará as pessoas no caminho certo. Então a palavra de Deus não é algo que eu tenho que falar em uma outra língua, sendo que vocês falam português. Posso falar em línguas, idiomas diferentes do meu, do seu. Qual é o propósito? Mateus 28. E eu encerro com esse texto. Vamos lá? Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Aqui diz a grande comissão. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Jesus aproximou deles e disse: toda no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que dei. Qual o propósito de falar em línguas? Evangelização. O número de pessoas. Prestou atenção agora, amigo e amiga que está me assistindo? Família querida que está me assistindo, para que serve o verdadeiro dom de línguas? Evangelização. Você acabou de vir no texto de Mateus. Certo jovem pregava em uma região chamada, na região sul aqui do Brasil, e ali tem colônias alemãs, né? E você sabe que a língua alemã é uma das línguas muito difíceis de ser falada. E esse jovem comportava e era missionário também, fazia teologia, né? Ele ia teologando. E eu ouvi o testemunho dele também. E ele conta que, chegando naquela localidade, ele não sabia falar o alemão.
não sabia falar o alemão. Como então ele iria evangelizar uma colônia alemã no Brasil sem saber falar o alemão? E aí é que entra o Espírito Santo, amém? Quando há o quê? Necessidade. O Espírito Santo usou esse jovem, e quando ele entrou naquela localidade para evangelizar, ali não tinha igreja adventista. Ele deixou uma igreja adventista plantada naquele lugar. Glória a Deus. O Espírito Santo concedeu para ele o dom de línguas verdadeiro. Falou, nunca estudou alemão, o alemão mais fluente, e o alemão também que eles entendiam que era o mais difícil, que era o arcaico. Por que o Espírito Santo concedeu? Porque tinha necessidade. E agora, ele sendo negro, como ele poderia falar o alemão tão fluentemente? Ainda mais aquele alemão mais difícil. O Espírito Santo concedeu o dom para ele. Glória a Deus, amém? Esse é o dom de línguas que Deus tem deixado para a igreja. Não é sílabas sem sentidos, um bater de línguas, mas sim línguas, idiomas falados por um país, por alguém. Qual o propósito do dom de línguas? Evangelização, salvar pessoas, amém? Se eu estou falando para alguém essa noite que acredita que falar em línguas é pular sem sentido, balbuciando certas sílabas sem sentido, a palavra de Deus está aberta aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Língua no grego é glosso, que significa idioma falado por qualquer país. E Jesus determinou que o evangelho tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua. Então, para que a nação possa conhecer a verdade, alguém precisa aprender a falar aquele idioma. E assim, vamos supor que eu vá pregar. Essa história que eu acabei de contar desse jovem, ele não sabia falar o alemão, mas o Espírito Santo concedeu para ele. Por quê? Havia necessidade. Agora, irmãos, o ponto principal da noite, aprendendo sobre esse assunto, relembrando sobre esse assunto, é para que a gente possa também entender que pessoas que acreditam nas sílabas sem sentido possam também ser alcançadas com a verdade. O propósito dessa página do Facebook não é passar a mão na cabeça de ninguém, é levar a verdade. Não é acobertar o erro de ninguém, é falar a verdade. Amém? E que Deus possa alcançar nessa noite o Espírito Santo com todo carinho, com todo amor, falando para você, meu amigo, minha amiga. Abra o seu coração para Jesus. E se você ficou com dúvidas sobre o assunto, nós temos um WhatsApp todo especial, página aqui do Facebook, e você pode a mensagem com a sua dúvida, coloque ali o seu nome. Se você não quiser se identificar, também não precisa. Temos também um e-mail, onde você pode colocar a sua mensagem. Tem um e-mail aí na nossa página. Mande um e-mail com a mensagem, com a dúvida que você tem. Temos o maior prazer de responder você e sua família. Se você quer ter mais privacidade ainda para falar e perguntar, temos também o Instagram, lá no direct do nosso Instagram, iasd.tiradentes. Nós temos ali um lugar todo especial para receber você. Mande a sua pergunta para nós. Quero desejar a você que continue estudando a Bíblia. Não fique só com o que eu apresentei aqui. Pegue a sua Bíblia. Depois que acabar essa mensagem, volte ela do início. Coloque no play e pegue todos os textos que eu citei aqui. 1 Coríntios 14, 2, Mateus 28, 18, 19 e 20, Marcos 16, 17, Atos capítulo 2, versos de 1 em diante. Copie todos os textos, leia na sua Bíblia
e compare, e entenda que falar em línguas é o dom da Bíblia, o dom do Espírito Santo para alcançar pessoas para o reino de Deus. E nesse momento eu convido você a nós nos colocarmos em pé, nós vamos cantar um hino, louvor ao nosso Deus. Qual o propósito? Voltar ao primeiro amor, ver Jesus voltar. E para que você possa continuar aqui conosco, que você possa entregar também o seu coração a Jesus, você que ainda não aceitou Jesus como o seu Salvador, que você aceite nesse momento esse Jesus maravilhoso. Nós vamos cantar. Se você não tem nada ao que temer, cante conosco aqui. Aprenda mais a palavra de Deus. Examine, João 5,9. Examinais as Escrituras. Aqui está tudo. Não fique só com a palavra do pastor, do ancião, do irmão. Pegue a sua Bíblia. Não tema. Deus é contigo. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz. Cante conosco. Trouxe salvação. Jesus falando para você. Abre seu coração. Tua dor, ouço teu clamor. A mão de Deus nunca vai te abandonar. Não falhará. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Continue a louvar, continue acreditando nesse Deus. Não temas, continue aprendendo mais a palavra. Examine. Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Está aí do teu lado nesse momento, para que você possa conhecê-lo mais. Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na
Ele é fiel em todo momento. Vamos colocar em pé e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, seja com essa pessoa, com essa família que está me assistindo nesse momento, com todos os que estão me assistindo e compartilhando também. Que o Teu Espírito Santo ajude cada um deles a entender a Tua palavra cada dia mais, e a nós também. Que o Teu Espírito Santo também nos console, nos conforte e nos direcione nesta noite cada vez mais para a verdade. Talvez tenha pessoas que estão me assistindo, que estão com dúvidas do que eu falei, que estão ali ainda com muitas dúvidas, mas nesse momento que o Teu Espírito Santo direcione elas a mandarem mensagem para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail, ou para quem quer que seja ali responsável pelo estudo bíblico dela também, para que tire essas dúvidas, Senhor. Ajude cada um deles a abrir a Bíblia, nos textos que nós mencionamos, e em vários outros que estão também na concordância, para que entendam o verdadeiro dom de línguas, que é evangelização. Ajuda-nos a cumprir a obra nesta terra. Ajuda-nos, ó Deus, por Tua graça, a cumprir a evangelização, para que Jesus volte logo. Nós te pedimos, fique com essa pessoa, com essa família, com quem quer que seja que esteja nos assistindo ou venha nos assistir, e conceda uma semana abençoada com a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém? Amigo, amiga, muito obrigado por sua companhia. Obrigado de todo o coração porque você ficou até o final conosco, porque você também compartilhou a nossa live. Muito obrigado. E agradeço a você também que já se inscreveu no nosso canal do YouTube, IASD Grupo Tiradentes. Se ainda você não se inscreveu, amigo, corra lá, dá uma força para nós, para que mais pessoas sejam alcançadas. Você deixando seu like em todos os vídeos que nós temos, as pessoas possam ver o nosso vídeo, as pessoas possam ser alcançadas e Jesus volte logo. Qual o propósito do canal do YouTube da nossa igreja? Evangelização, levar o evangelho para mais e mais pessoas, para que Jesus volte logo e nos tire deste mundo. Amém? Seja também um contribuidor com o nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o like em nossos vídeos. Grande abraço da Igreja Adventista do Grupo Tiradentes a você e sua família, e uma boa semana. Eu sinto paz mesmo em mar. E no farol. Pode deixar a música. Pode deixar a música. Meu farol, meu farol ilumina a noite.